Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Amar aos inimigos, disse Jesus, indo ao ponto alto do perdão. Quantos inimigos nossa ignorância já foi capaz de criar? Hoje, muitos acabamos por recebê-los de volta à convivência. Mas há também aqueles que não conseguimos ver e da mesma forma convivem conosco. É sobre isso que iremos falar a partir de agora. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje, vamos falar nesse episódio sobre inimigos invisíveis, por um quarto de hora. Trazemos o Evangelho de Mateus no seu capítulo 5, versículos 43 a 45, diz Jesus: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, já que o seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. O conceito de próximo, antes, é um pouco diferente depois de Jesus. O próximo eram visto como os parentes, familiares em geral, amigos, os da mesma religião ou da mesma raça, como eram chamados. Os inimigos, os que divergiam do modo de vida, das crenças, dos hábitos, até a nacionalidade. Mas ele traz, então, amar os inimigos. Quando ele coloca ser filho de Deus, amar e orar por aqueles para ser filho de Deus, está chamando aqui a nossa mente a identificação com o Pai através da virtude, da bondade e do amor. Ele, Deus, é Pai de todos. O sol e a chuva são elementos de crescimento na terra. Isso quer dizer que todas as coisas da criação divina são oferecidas a todos para o crescimento espiritual e a perfeição. Bons, virtuosos, humildes, mas também aos criminosos, aos corruptos, aos maus, aos violentos. Estes, principalmente, são objetos de atenção maior dos bons espíritos e de Deus, pois são os que mais precisam. É verdade que se hoje não desejamos criar inimizades conscientemente, no passado não era assim. Podemos inferir isso pela própria lei de evolução, pela lei de progresso. Se tudo melhora com o passar do tempo, então, fazendo um exercício mental, quanto mais nós recuamos na nossa história, maior era a ignorância e maior o mal que ela produzia. Justo, portanto, que recebamos hoje o resultado daquilo que criamos, que elaboramos, construímos nestes tempos em que não tínhamos o cuidado de acertar, de fazer o bem. Outro ponto a se destacar é aquilo que, de nossa parte, acabou por ferir os sentimentos de alguém lá neste passado. O coração, símbolo maior do sentimento, sensível como é, faz ecoar sempre o que recebe. Quando em sua maior parte revela-se duro, inflexível, sugere ao espírito a desforra, a cobrança, o revide, o pagamento na mesma moeda. Surgem então os inimigos. Lá no capítulo 12, trata desse assunto. Ao falar de inimizade, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao falar de inimizades e inimigos, lembremos mais uma vez esta revelação de Jesus. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Quando temos dificuldade de entender, amar os inimigos é quase um contrassenso.
Para quem somente acredita na única e atual existência carnal, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba e incomoda, cuja solução única para se livrar dele é a sua morte. E daí o desejo de se vingar. Não tem condições de compreender o alcance do perdão. Às vezes não se vinga, é verdade, mas nem por isso deixa de conservar rancor e desejo de mal para o outro. No entanto, para o espírita, muito diferente é a maneira de ver as coisas, porque ele já consegue vislumbrar para frente o futuro e também para trás o passado. Ele entende, o espírita, que a terra é um mundo de expiações e provas. Por isso, vai se relacionar e sofrer nas mãos dos maus, dos imperfeitos. Por isso, ele não se queixa das provas, nem daqueles por quem essas provas acabam chegando, mas agradece a Deus por isso, em vez de reclamar, porque reconhece que é assim que ele se aperfeiçoa. Essa ideia, como base do pensamento do espírita, o predispõe naturalmente ao perdão e ao amor ao inimigo. Um outro motivo ainda ele tem, o espírita. Sabe que a maldade não é um estado permanente, mas filha de uma condição temporária, que é a imperfeição. Sabe também que a morte apenas o livra, o seu inimigo, de sua presença material, pois que este pode perseguir ele com o seu ódio mesmo depois de ter deixado essa vida. A doutrina espírita, portanto, apresenta uma razão de ser e uma utilidade prática do perdão e ao preceito de Jesus em relação ao amor aos inimigos. Por quê? Não há, melhor dizendo, coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder, ao amor. Agindo no bem, a pessoa afasta o pretexto das represálias. E de um inimigo pode até fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Quando não agimos bem por nossa vez, faltando à lei de amor e caridade, isso é, com os nossos maus pensamentos, nossos maus procedimentos, acaba estimulando o ódio e a separação. Então, aquele adversário, o inimigo, acaba por nos perseguir e nos fazer sofrer, fechando o ciclo da lei de causa e efeito. Ou seja, veja como a lei de Deus é perfeita. Quando nós não perdoamos, sofremos as consequências através dos próprios que nós não perdoamos. Os inimigos invisíveis, isso é, os desencarnados, manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tantos de nós aí se vê abraços e que representam um tipo de prova também em toda a sua utilidade, servindo ao nosso adiantamento. Por isso, em muitos casos, é permitido. Assim, devemos recebê-la com o coração em resignação, tendo sempre como divisa a prática da caridade, que pode ser feita pela oração de Jesus, né? Orai pelos que vos perseguem. A caridade da prece não tem por efeito unicamente impedir aqueles de praticar o mal, mas também de os reconduzir ao caminho do bem. Olhe a implicação na nossa vida. Para o espírita, importa sempre melhorar e se reconciliar com os seus inimigos, fundando-se no mais sincero desejo de amar, de servir e evoluir. Particularmente, quando estou diante de desafetos que eu criei, que agora dão mostras de sua presença e cobrança, eu busco a seguinte reflexão, que em sua essência ela contém o reconhecimento de que o que está acontecendo é justo, que eu aceito o que estão fazendo, desde que aquilo seja a vontade de Deus, que eu não tenho ninguém na conta de inimigos, mas de irmãos. Peço que me perdoem. Mas como as palavras são fáceis de pronunciar, ofereço-lhes também todo o bom sentimento que existe no meu coração. Este, é verdade, eu reconheço, não é muito grande ainda, mas seu valor não está no seu tamanho,
mas na sinceridade com que ofereço a cada um. Assim, meus amigos, minhas irmãs, busquemos a cada dia a purificação do que vai fundo em nossos corações e está em nossos mais secretos pensamentos. Lembremos sempre que, embora encontremos dificuldades para a reforma dos nossos sentimentos e atitudes, Deus abençoa os esforços de todo aquele que se põe a andar em sua direção. Gente, muito obrigado por esses minutos. Eu espero vocês em nosso próximo episódio. Queria deixar aqui um abraço especial a todos que estão nos acompanhando na Finlândia e em Angola. Muito obrigado por nos acompanharem. Se você que está ouvindo gostou do conteúdo, clica aí no botão de seguir ou de curtir do seu agregador. Se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcast, pelo Spreaker, porque assim eu consigo saber aqui se você está gostando do conteúdo e também de onde você é. Pode nos seguir lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no meu pessoal Gilton Carr. E na postagem eu vou colocar todas as referências que eu usei para elaborar esse episódio. Mais uma vez, um abraço em todos vocês e que Jesus os abençoe.